Graça e paz, queridos. Foi tão difícil, né? Ficamos tão felizes, né, quando a igreja se move também fora das quatro paredes, né? Essa ação global que já fazemos há alguns anos aí, Rosângela e Miro à frente com sua equipe de cooperadores, tem abençoado tanto as pessoas e as nossas caravanas missionárias também têm nos ativado nessa direção. Você pode participar de muitas formas, como a gente sempre diz, orando, indo ou patrocinando, né? Mais à frente um pouquinho, nós já vamos lançar aí nas nossas redes sociais a nossa campanha para ajudar a fazer o espetáculo de dança e de teatro que a gente faz lá na região de Mirangaba, e você vai ter a oportunidade de também participar. É um evento extraordinário que fecha a cidade para que centenas de crianças apresentem aos seus pais, à sua cidade, aquilo que elas aprenderam durante o ano todo. A nossa base de missionária lá de Mirangaba, ela conta com um trabalho extraordinário, sobretudo na área de esporte, na área de educação, reforço escolar, informática, e temos atuado agora também junto ao pastor Wellington lá em Acauã, uma base extraordinária onde a turma teve agora. Então, fico feliz em saber que aquilo que pregamos nesse altar, nós também vivemos lá fora. Então você é convidado a também, de alguma forma, participar. Amém? Amém, queridos? Amém. Você já cumprimentou quem está aí do teu lado? Isso, com todo esse fervor capixaba, que às vezes me constrange até. Eu tenho que mandar parar, senão vocês vão ficar se cumprimentando a noite toda, é impressionante. Impressionante. Como é contagiante, irmão? O barulho dos abraços, assim, sabe, dos tapas, os Wi-Fis. Isso tudo pela fé eu vejo, né? Mas na prática parece um velório, mas tudo bem. Abra sua Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 13. Que o Senhor nos conceda um coração quebrantado e temente para meditarmos na sua palavra poderosa. Que a tua reverência esteja dentro de você, ao ter acesso às escrituras sagradas. Nós acreditamos haver nesta palavra poder de Deus, e cremos que ela pode trazer-nos cura, restauração, direcionamento. Juízes capítulo 13, verso 2, faço a leitura na minha versão, acompanhe na sua ou aqui no telão. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. A sua mulher era? Não podia ter filhos. Verso 5. Eis que tu, mulher de Manoá, conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, ou seja, consagrado a Deus, desde o ventre da sua, consagrado desde o ventre. E ele então terá uma missão, qual seja, ele começará a livrar Israel do poder dos inimigos dos filisteus. Verso 24. Depois do período, então, deu à luz a mulher a um filho, e chamou esse menino de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor quem o abençoou? Quem o abençoou? Verso 25. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Quem o dirigia? Quem? Diga, guiado pelo Espírito. Agora vamos para o final da vida de Sansão, no capítulo 16, verso 21, para fundamentar a introdução dessa mensagem de Deus ao teu coração. Juízes capítulo de número 16, verso 21.
Os filisteus então pegaram Sansão, furaram seus olhos e o levaram para o território filisteu, a saber, Gaza. O prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, empurrando ou girando uma pedra de moinho. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos. Faça seu pedido a Deus. Feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque até aqui Ele te ajudou. Apresente seus filhos ao Senhor, sua casa, seu casamento, sua família, como se estivesse oferecendo em sacrifício vivo e voluntário a sua vida no altar de Deus. Tenha um coração grato nessa noite. É verdade que ainda temos muito a vencer. É verdade que ainda sofremos nessa terra, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, essa é a tua palavra, e sobre ela afirmo as palavras que o Senhor revelou ao meu coração, pedindo que esta palavra promova, cumpra aquilo para o qual o Senhor a enviou no coração dos meus irmãos e minhas irmãs aqui. Ó Deus, te agradeço pelos ministérios dessa igreja, pelo serviço prestado com alegria pelos filhos do Senhor nessa casa, abençoando não só a nós, mas também essa comunidade, onde quer que passemos. Peço-te que visite nossas crianças mais uma vez, Pai, trazendo a elas o renovo e o frescor da tua revelação. Que nossos filhos também sejam abençoados. Oramos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Sansão é um personagem muito conhecido nosso. Desde a infância conhecemos a história desse homem forte, que perde o seu cabelo e fica fraco. De forma simbólica, a força de Sansão estava nas suas tranças. Mas eu quero que você pense em Sansão como um menino, sobretudo, que nasce de uma família abençoada, de uma família crente. Uma mãe que orava porque tinha o útero seco, de um pai que ali a amava, e a amava tanto, que diferente dos homens de sua época, que não tendo filho a sua esposa tinha direito de repudiá-la, Manoá permaneceu firme, amando a sua esposa, mesmo que ela não desse filhos, algo na época inadmissível. E dentro desse contexto de carinho e de amor, o texto vai dizer que essa mulher estéril, ela engravida. Sansão é um milagre. Sansão nasce do fruto de uma intervenção divina de Deus no ventre desta mulher. A Bíblia vai dizer que desde o ventre de sua mãe, Sansão já havia sido escolhido por Deus. Deus tinha um pacto na vida de Sansão. Deus vai levantar esse menino como um juiz de Israel, e diz à sua mãe que ele tinha um propósito de vida. Havia uma missão estabelecida para Sansão, mesmo antes dele nascer. Qual seria? Ele seria o libertador de Israel. Ele iniciaria um processo de libertação de um povo que há muitos e muitos anos estava sobre o jugo, sobre a escravidão dos filisteus, inimigos de Israel. A Bíblia diz que logo muito jovem, ele sente a presença do Espírito. Ele se move pelo Espírito. Deus o abençoou. Olha a quantidade de bênçãos que esse rapaz tem. Olha quantas variáveis positivas tinham na vida dele. Olha o quanto ele tinha de oportunidade de se tornar um grande homem, ter uma família abençoada e terminar os seus dias em paz. Mas apesar de ter força bruta, apesar de ser abençoado, de ter nascido numa casa abençoada, de ter tido a oportunidade de ter um propósito desde o ventre de sua mãe, o desfecho do final da vida de Sansão, e aí quero crer, em torno de 40 anos, porque ele fica 20 anos como juiz, é trágico, é ruim, é inesperado,
Chega a ser surpreendente como um homem tão abençoado, com tanta força, que sentia a presença do Espírito, que tinha pais abençoadores, pais conselheiros, como esse homem vai terminar a sua vida com as mãos presas, os olhos furados, trabalhando como escravo, fazendo o trabalho de um boi, porque naquela época os moinhos eram rodas gigantescas de pedra tocadas por bois. É assim que se encontra aquele menino abençoado que nós lemos aqui, que é fruto de uma intervenção de Deus, que traz um projeto de Deus para cumprir nessa terra. É assim que está terminando a história do grande Sansão. Quando eu olho para essa história, eu penso nas grandes oportunidades que perdi na minha vida. Nasci numa família abençoada, apesar de não ter dinheiro, tinha amor, tinha casa, tinha comida, tinha escola. Os meus pais se esforçaram para pagar as melhores escolas para nós. Quero crer, na época, hoje já maduro, posso perceber que na época, provavelmente, eu e meus irmãos, na parte educacional, era a maior parte dos gastos do meu pai. Vivíamos de forma humilde, mas ele me fez ter acesso a escolas boas. Quantos aqui também não tiveram uma oportunidade de nascer num lar equilibrado? Tiveram acesso à educação, jogaram fora. Tiveram acesso a um ensino, jogaram fora. Tiveram acesso a uma vida profissional, jogaram fora. Até se casaram e jogaram fora o casamento. Tiveram filhos, mas hoje não vivem com os filhos. Quantos aqui nessa noite, talvez, como Sansão, olham para trás e agora talvez vivendo o que não gostaria de viver, andando com quem não gostaria de andar, tendo que se submeter a coisas que não gostaria de se submeter, olha para trás, e como Sansão, se arrepende, sente remorso, se frustra. Sansão está debaixo do templo de Dagon, na terra filisteia de Gaza, prisioneiro, solitário, com os olhos furados, empurrando aquele moinho, e tinha tempo para pensar nas coisas que deixou de fazer. Sansão, apesar de tudo isso que tinha a seu favor, logo na juventude, ele começa a se mover, não para cumprir o propósito para o qual Deus fez a sua mãe parir, mas Sansão começa a se mover a partir dos seus desejos egoístas e pessoais. Sansão começa a trilhar o caminho de saciar os seus desejos carnais. Suas necessidades estavam à frente das suas decisões. Sansão vai trilhar caminhos tortuosos. Sansão se torna um homem obstinado, pervertido. E nessa caminhada, então, ele vai deixando de cumprir aquilo que Deus havia escrito no livro de sua própria vida. Era como se ele abrisse mão do roteiro estabelecido pelo Criador, e ele mesmo começa a escrever a sua história. Ele se torna o diretor da sua própria história, e o fim é trágico. Cada vez que nós caminhamos pelo nosso próprio desejo, pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, pelas nossas sensações, por mais que tenhamos boa vontade, a tendência é terminarmos como Sansão, ferindo pessoas, magoando pessoas que nós amamos, frustrados, falidos, cegos para não enxergar a esperança à frente, cegos para não enxergar uma saída de situações que nós mesmos, através das nossas decisões, tomamos. E agora, o que fazer? Muitos perdem a esperança. Muitos, olhando para trás, não conseguem ter expectativa de futuro. Muitos, olhando para trás, se sentem tão culpados. O remorso é tão profundo, é tão pesado, que apenas decidem sobreviver. Eu não sei quantas coisas se passaram na alma e no coração de Sansão, enquanto ali, amarrado a correntes de bronze, era escravizado. Eu não sei o que se passou no coração desse homem. Certamente não foram coisas boas. Certamente cada erro que eu cometi na minha história
Quando eu olho para trás, eu me arrependo. E às vezes não dá para refazer. Não dá para refazer, irmão. Tem muita coisa na minha vida e na sua que não dá mais para refazer. Mas eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Se você está respirando essa noite, se você está vivo, ainda há tempo de mudar o final da história. Ainda há tempo de Deus modificar completamente o final da sua vida. Ainda há tempo de Deus transformar essa tragédia em vitória. Ainda há tempo de Deus transformar lágrimas em cânticos de alegria. Ainda há tempo de Deus tirar esse pó, essa cinza de morte sobre você e derramar sobre ti e a tua casa o óleo da alegria. Ainda há tempo de Deus agir na vida dos seus. Fala para quem está do teu lado aí, você está vivo? Se ele respondeu que sim, ou se ele se movimentou, se ele conseguiu ultrapassar a barreira do capixabismo, e ele ao menos se moveu, não está morto, aleluia! Diga para ele ou para ela assim, então há tempo para você mudar. Eu quero olhar para a vida de Sansão e tirar da vida dele lições para não cometermos os erros que ele cometeu. Então eu quero aprender com os erros de Sansão. Você está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga amém. Então diga, graças a Deus, os erros de Sansão serão revelados e eu não vou cometê-los, porque eu creio, ainda há tempo para a minha vida mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Juízes capítulo 14, verso 1. Diz assim a versão que trago: e desceu Sansão a Tímina, e vendo nessa cidade uma mulher das filhas dos filisteus, voltou a casa e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: vi uma mulher na cidade dos filisteus chamada Tímina. Agora, pois, eu a tomarei por minha esposa. Verso 3. Agora é o pai dele que vai responder. Disse o seu pai e a sua mãe: meu filho, não há porventura mulher aqui entre as filhas dos teus irmãos, nossos parentes? Será que nem entre todo o povo haja uma mulher para que tu vás tomar dos filisteus uma esposa, aqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: pai, eu tomarei ela, porque ela agrada aos meus. Porque ela agrada aos meus. De quem que você lembra nessa frase? Era desejável aos olhos, por isso a tomei e comi. De quem que você lembra? De Eva. É uma frase parecida. Primeiro ponto, irmão, para quem quer recomeçar a sua vida e mudar o final da sua história, preste atenção. Primeiro ponto importante: fuja dos desejos carnais. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuidado com aquilo que os seus olhos veem e cobiçam, porque a cobiça cega o homem. Um homem cobiçoso é um homem obstinado. Sansão queria aquela mulher, ela não era para ele. Presta atenção, Sansão tinha uma missão, qual seja, iniciar a libertação do povo de Israel, amém? Quem eram os inimigos de Israel? Os filisteus. Quem é a mulher que ele quer se casar? Uma mulher lá dos filisteus. Como ele vai libertar o povo dele de uma nação cuja esposa é de lá?
Sansão não está nem aí para o seu chamado. Sansão é forte, Deus é com ele, a família dele está sempre ali, ele mora com o papai e com a mamãe, toma todinho todo dia de manhã. Sansão é um menino bonito, fortão, com tranças. Ele gostou da moça, ela não é para ele, mas ele quer e acabou. Sansão se torna um homem obstinado para saciar a sua carne. As suas necessidades se tornam mais importantes do que o seu propósito de vida, do que o seu chamado em Deus. Todas as vezes que nós colocamos o nosso desejo, o desejo da nossa carne, na frente do nosso chamado em Deus, tendemos a terminar a nossa caminhada, não como Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé, mas como Sansão, cego, vivendo como um palhaço, girando roda debaixo do templo de Dagom. O nosso coração é corruptível, o nosso coração é enganoso. Todo homem, toda mulher que se move por aquilo que deseja, tende a se mover nos lugares aonde a sua necessidade é suprida. É como a água sempre vai procurar o lugar mais fácil de escoar. Homens e mulheres que se movem pelos seus desejos carnais, abrem mão do caminho estreito, a rota que Deus traçou para o teu chamado. Não há como agradar ao homem e agradar a Deus. Não há como confiar em si mesmo e confiar em Deus. Não dá para cumprir propósito divino andando pelos desejos da carne. Fala para o teu vizinho aí, ainda dá tempo para você. Foge das paixões da carne. Capítulo 15, verso 7. Vou rápido para recuperar tempo. Capítulo 15, verso 7. Disse Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Olhe para mim, por favor. Cuidado com as mágoas não curadas. Cuidado com as dores que você viveu e não resolveu. Pessoas que caminham com feridas abertas tendem a se tornar pessoas magoadas. E uma pessoa magoada não trilha o caminho de Deus, trilha o caminho da vingança. Homens e mulheres que carregam marcas que não conseguiram perdoar, estão sempre em busca de provar o seu valor. Certa vez um jovem me procurou, dizendo assim: pastor, eu gosto muito dessa igreja, eu quero vir para cá porque o senhor é meu pai. Eu falei: não posso não, meu filho. Quem tem filho de bigode é bagre. Ah, não, meu filho. Eu não consigo ser filho nem para os pai nem para os meus. Ele: não, mas é porque eu falei: mas você não tem pai? Você é órfão? Ele: não, tenho pai. Eu falei: então por quê? Porque eu tenho que provar para o meu pai que eu posso vencer sem ele. Era um menino que tinha tido problemas com o pai, foi rejeitado na infância. E eu disse a ele: meu filho, você não precisa provar nada para ninguém. Mas aquele desejo que parecia ser um desejo bom, na verdade, ele queria vencer para se vingar do abandono do pai. Ou seja, o seu movimento até eclesiástico, o seu movimento enquanto profissional, todo o seu esforço estava amparado no desejo de vingar-se do abandono de seu pai, ainda que desejasse algo bom, que era vencer. Está comigo? Então, às vezes, o nosso desejo de vingança, ele não aparece com cara de demônio. Às vezes, o nosso desejo de vingança, ele surge como uma ação boa e social. Às vezes, o diabo consegue ministrar no nosso coração que o que sentimos não é desejo de vingança, não é mágoa incubada,
não é ferida aberta, é desejo de vencer e provar para as pessoas que nós podemos, que nós vencemos, mesmo não temos oportunidade, nós vencemos. Ah, como somos bondosos, ah, como somos esforçados. Irmão, em nome de Jesus, você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa cumprir o teu chamado. Anda no caminho do teu propósito, que você vai terminar a tua carreira guardando a tua fé e recebendo a coroa da vitória, não da mão de homens, mas da mão daquele que te criou e te chamou e te escolheu desde o ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sansão deixava que os erros que certamente fizeram com ele, e aqui não tem ninguém que caminha sobre a face da terra que não tenha sido magoado. Impossível. E o pior, quanto mais alto, quanto mais profundo o nível de afeto, mais aquela pessoa tem o poder de nos magoar, sim ou não? Sim ou não? Então não tem como você caminhar por essa terra sem muitas vezes ser magoado, irmão. Não tem como. Pastor, se eu não posso impedir que pessoas me magoem, o que eu tenho que fazer então? Você tem que usar o antídoto anti-mágoa, que se chama perdão. O perdão liberta você do peso de uma mágoa, de uma dor incubada sobre algo que alguém fez ou deixou de fazer com você, irmão. Se liberta, perdoa, não carrega o fardo, não deixa que a tua história pregressa empurre você para o teu futuro. Seja atraído para o seu futuro na perspectiva do perdão e da graça que apaga os pecados. Ai, pastor, porque... E tem até música gospel, irmão. Você vai ver, eu vou estar lá em cima e você lá embaixo. Tem uns negócios desses? Tem. Se eu estou orando para Deus puxar o tapete daquela pessoa, né? Seria até melhor fazer essa reza para Aladim, porque ele conhece mais esse negócio de tapete que voa, né? Estou orando para Deus puxar o tapete, para Deus tocar no meu patrão. Mas não um toque de amor, não. Esse toque é fulminador. Não, irmão, o crente, ele vence as mágoas, ele vence o mal, fazendo o bem. E o melhor bem que você pode fazer para si mesmo é apagar essa ofensa que você sofreu. Ninguém pode apagar uma ofensa que você sofreu, a não ser você mesmo. Então que essa noite seja uma noite de borracha, para apagar todo o mal que fizeram contra você, porque a partir de hoje você caminha numa outra perspectiva. Sou abençoado, tenho um propósito em Deus, não preciso me vingar dos meus opressores, é na justiça do Senhor que eu confio e caminho sobre esse trilho em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 16, verso 4. Enquanto você acha, fala para o teu vizinho, ainda há tempo para você. Larga essa ferida para trás. Para de lamber ferida, miserento. Juízes capítulo 16, verso 4. Caminhando sobre os erros daquele que tinha um chamado e jogou fora. Depois disso, verso 4 de 16. Aconteceu que Sansão se apaixonou por uma outra mulher do vale de Soreque, cujo nome era... Ei, olha para mim. Irmão, isso aqui para mim é fatal, cara. Sabe o que eu vejo em Sansão? Sansão era um homem carente, emocionalmente carente. E uma característica de uma pessoa emocionalmente carente, ela quer se apaixonar toda semana. Às vezes eu vejo nas redes sociais, revelam isso com muita clareza. Eu vejo lá uma pessoa, né, passando lá no meu feed lá. Aí a pessoa está ali com
vamos botar um rapaz, um solteiro, com uma louraça, aquela louraça mesmo, com o cabelo quase neve, e aí ele está assim, essa é o sol do meio-dia, eu não vivo sem ela, vou me casar, vou para o Caribe com ela, eu vou morrer se não tiver ela, ela é o sol da minha vida. Aí você olha e fala, poxa, legal, está apaixonado, né? Legal, tomara que case mesmo, né? Aí passa uns 15, 20 dias, você vai lá no feed do cara, a loura sumiu. E tem uma mulata, uma morena linda, sabe, aquela do cabelão gigante que causa mesmo, sabe? Aquele cabelão assim, ó. E aí você falou, uai, essa é a lua da minha noite, essa é a minha bênção. Eu falo, meu cara, o cara não tem nenhum critério, irmão. Mas presta atenção, porque a pessoa carente, ela não tem que ter identidade, ela só precisa de alguém para chamar de seu. E preste atenção o que acontece. A mulher de Tímina lá que não tinha nome, que ele estava apaixonado, e o pai falou, não casa com essa não, vai dar ruim. Eu vou casar, estou apaixonado. Já não está mais apaixonado por ela, dançou, casou e descasou. Agora ele está apaixonado de novo por uma prostituta, irmão. Aí você olha essa história assim, né? Quem é o vilão? Dalila. Dalila é o demônio. Dalila é o capeta que seduziu o coitado do juiz de Israel. Não, irmão. Dalila provavelmente tinha uma linhagem de prostituição. Naquela época era muito comum. Dalila provavelmente foi criada num prostíbulo. Não foi abençoada por Deus. Não se diz que ela é milagre. Ela não tinha um propósito divino. Mas Dalila vendia o seu corpo para sobreviver. E aqui ela vai usar o seu corpo amando do seu povo. Presta atenção. Ela está fazendo uma tarefa para os filisteus de conseguir de Sansão o segredo da sua força. Então presta atenção. Dalila está se movendo por um propósito. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Eu vou entrar no posicionamento. A posição de Sansão é: eu tenho que libertar meu povo. Ele casa com 2 filisteias. Eu tenho que libertar meu povo. Ele come mel de carniça de leão. Eu tenho que libertar meu povo. Não dou ouvido ao meu pai e minha mãe. Eu tenho que libertar. Ele nunca andou sobre o propósito do seu chamado. Agora a Dalila, a que não tinha nenhuma condição, a que sofria os danos da sociedade da época, ela tem um propósito. E ela vai ficar no pé de Sansão até cumprir o seu propósito. Volto a dizer, irmão, Sansão era um homem que se movia pelas suas carências. E volto a dizer, um carente geralmente atrai um manipulador. Porque o carente, ele se deixa ser manipulado para continuar naquela relação ainda que tóxica. Então é muito comum, aonde há uma Jezabel manipuladora, tem um Acabe frouxo, que fica magoadinho, porque o vizinho não vendeu uma hortinha para ele. Ele fica de beicinho e vai dormir sem comer. Aí a mulher, a manipuladora, vai lá, manipula uma situação, mata o dono da vinha e entrega para o marido dele e fala, obrigado, amor. É o côncavo e o convexo. Por isso que algumas pessoas desenvolvem essa tal de síndrome de Estocolmo. Se apaixonam pelo sequestrador. Por quê? Porque no momento de extrema carência, aquele sequestrador é a única coisa que ela tem de certeza na vida. É o único vínculo que ela tem com o mundo, é o sequestrador. Então essa pessoa carente no total, porque o sequestro é uma desgraça, essa pessoa no seu estado máximo de carência, ela acaba se envolvendo emocionalmente com o sequestrador, até que esse sequestrador se torna o seu desejo de consumo. Olha que loucura, irmão. Então Sansão, apesar de tudo para dar certo, era um homem que não entendeu que carência emocional não se resolve com gente.
Deixa eu abrir um parênteses aqui para solteiro. Tem solteiro no nosso meio? Irmão, presta atenção. Se eu fosse solteiro, cheio de pessoas aqui, quando o pastor dissesse, tem solteiro, irmão, eu ia levantar, pulando, já jogando meu celular para cima, assim, ó. Meu telefone é esse, já dando o número, irmão. Você quer vitrine melhor do que essa, irmão? Aqui não tem circunciso, não, aqui é povo de Deus, é aqui que você vai casar, irmão. Então eu vou falar de novo, vou pedir que o seu solteiro fique de pé. E eu, se fosse você, ficava de pé assim, ó. Fica de pé aí, solteiro. Ó, já tem um lá. Cadê? Tem mais um ali, tem mais um ali, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. É vitrine de Deus para a sua vida. Deixa os homens de Deus te ver, menina. Deixa as mulheres de Deus te ver, rapaz. Estou te dando uma oportunidade de ouro. Um parente para vocês solteiros. Se você acha que casamento é lugar, se você acha que casamento é resposta para carência, não casa não. Nunca entre num relacionamento conjugal na expectativa de que o outro tem que suprir uma carência sua. Seja completo em Deus e entre numa relação para somar e não para dividir. Seja completo em Deus, seja saciado em Deus, para que você possa dar e não receber, porque a melhor coisa é dar do que receber. Você está comigo? Diga amém. Então fala para o teu vizinho, ainda há tempo. Cuidado com as carências. Olha para mim. Dalila manipulando. Dalila falava, e aí, como é que é? Fala para mim, eu te amo, eu te I love you, vai. Fala para mim seu segredo. E aí Sansão ia brincando, o meu segredo é assim. Só que ele mentia. E aí Dalila lá, caguetava para os filisteus vinham. Aí Sansão, descobriram a minha força, só que não. Aí jogava os filisteus longe. Aí Dalila, poxa, me enganou. Ou seja, havia um jogo. Sansão sabia que Dalila queria o seu segredo. Mas é o que eu volto a dizer, uma pessoa carente se submete ao manipulador. Ela sente prazer na manipulação. Ela se torna refém de um manipulador. E aí, de tanto importuná-lo, é o que diz a Bíblia, de tanto importuná-lo, ele não aguentou a pressão, porque o carente também não é resistente. Por isso o manipulador fere, aí a pessoa sofre e diz, vou embora. Aí o manipulador volta e diz, não, eu te amo, toma um buquê de flor. Aí, não quero. Ele, você nunca vai encontrar alguém como eu. Aí a pessoa, meu Deus, será que é verdade? Porque o carente, ele não consegue impor a sua vontade. Ele acaba se submetendo à manipulação. E aí, de tanto ela falar que amava, que ele precisava entregar o segredo, ele entrega. Pergunta: quem que foi eficaz no cumprimento do seu propósito até aqui? Sansão? Dalila. Dalila se mostra muito mais efetiva do que o juiz de Israel. Ela cumpre o seu propósito. Ela descobre, ele revela que a sua força simbolicamente estava no tamanho do seu cabelo, nas suas tranças. Sendo nazireu, uma das partes do voto do nazireado é que não passaria navalha sobre o seu cabelo. Então ele tinha um cabelo comprido. Está comigo até aqui? Agora olha só, aí então ela vai lá, cagueta. Os filisteus falaram, ele falou para mim que se cortar a trança dele, ele perde a força. Ela dá um chazinho de camomila nele, põe ele para dormir. E aí os filisteus chegam e cortam o cabelo dele. Presta atenção na reação de um homem absolutamente desviado do seu propósito.
capítulo 16, verso 20. Depois de cortar o seu cabelo, ela diz a ele, olha só, hein? Aí são 3 vozes, hein? A primeira voz é a voz de Dalila. Oh, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, agora é ele que vai falar: sairei ainda, esta vez, como antes, e me livrarei desses malditos. Agora a terceira voz, a voz do narrador, tipo Lombardi assim. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha tirado a força dele. Presta atenção. As meninas vão me ajudar nessa resposta agora. Ele está deitado, dormindo, cochilando. Os caras vêm, corta a trança dele. Ele usava a trança há quanto tempo? A vida inteira, está comigo? Então se ele usava a trança há muito tempo, devia ser imensa, né? Presta atenção, meninas. Os caras chegam, cortam o cabelo dele. E aí, a Dalila dá aquela de João sem braço. Oh, estão chegando os inimigos. Ele se levanta e diz para ela assim: eu vou vencer eles como sempre venci. Pergunta, meninas: é possível uma pessoa que usava um cabelo comprido por tantos anos se levantar e não perceber que teve os cabelos cortados? Impossível. Mas sabe o que acontece? O coração de Sansão era tão orgulhoso, tão autossuficiente, tão autoconfiante, que mesmo sem as tranças, ele acha que vai vencer como sempre venceu. Ou seja, na cabeça de Sansão, o seu voto já não era o que dava a sua força. Na cabeça de Sansão, não era poder de Deus sobre ele representado naquele voto de manter o cabelo comprido. Na cabeça de Sansão, forte era ele mesmo. Era como se ele não precisasse de Deus. Por isso ele brincava com o pecado. Enquanto Dalila manipulava, tentando receber o segredo, ele ficava brincando, dando charadas, fazendo trocadilhos, troças com ela. Tipo assim: eu vou lá e brinco com o pecado e o pecado não me pega. Eu vou lá e brinco com a pornografia não me pega. Tem gente dizendo: eu vou lá e posso brincar com o tigrinho e o tigrinho não me pega. Eu posso brincar com prostituição, eu posso brincar com droga, eu posso tomar só uma taça e nunca estarei bêbado. Eu estou no controle, eu já sou maduro, eu sou crente experiente, eu sou juiz, eu sou forte. Na cabeça de Sansão, o temor de Deus deu lugar à soberba e ao orgulho. E ele se levanta. Eu imagino ele ali cotozinho, sem cabelo. Vem. E aí os filisteus murcham em cima dele e o prendem. E o final da história nós já lemos. O levam, amarram e ele fica lá. Coisa triste para um crente. Ou coisa mais triste para um crente, de que perder o Espírito de Deus é não perceber que perdeu. Coisa triste para um crente é se desviar dentro da casa do Senhor. Coisa triste para um homem, uma mulher de Deus é se deixar ser levado pela soberba e achar que tem algum poder que não seja dado por Deus. Sansão é um reflexo no espelho de muitas coisas que a gente faz quando a gente se acha capaz, quando a gente pensa que é por nossa força, nossa cultura, nossa unção. E se está em nós, a gente está no controle. E se estamos no controle, podemos armar as nossas tendas próximas a Sodoma e Gomorra. Podemos dar lugar ao diabo. Podemos brincar com a unção que Deus nos deu. Deus deu a ele uma força sobrenatural. E ele várias vezes brincou com esse dom que Deus deu a ele. Deus deu a força para ele libertar o seu povo. E ele usava essa força para brincar com o coração das pessoas.
para desafiar as pessoas. Ai daquele, irmãos, que tem um dom de Deus e usa para coisas escusas. Ai daquele que brinca com o pecado porque está funcionando, brinca com o pecado porque nada está acontecendo, mas na hora que chegar o custo do pedágio você não tem como pagar, porque o salário do pecado é morte, irmão. Não brinca com as coisas de Deus, não brinque com o seu chamado. Tira esse orgulho da frente, tira essa vaidade da frente. Perdoa esse que te ofendeu. Libera isso da sua vida. Caminha sobre o trilho curto, estreito e pedregoso do seu chamado em Cristo. Não busque variantes. Não busque atalhos. Não faça do seu jeito. Não faça do seu querer o seu guia. Que o seu GPS seja o Espírito de Deus te orientando. Que a sua carta náutica seja aquela que Deus já escreveu para você, e não aquela que você deseja escrever diariamente. Que você trilhe a vontade de Deus. Que a obediência esteja à frente da sua vontade. Que a obediência à palavra esteja à frente das vontades do nosso coração, irmãos. Nesse momento na vida de Sansão, se eu estou no lugar dele, eu ia pensar, tudo se perdeu, não tem mais jeito. Mas como eu disse no início, não importa o tempo, ou como você esteja, em que lugar, de que forma, o que sobrou de você. Talvez eu esteja falando para pessoas que, como ele, não conseguem enxergar, não com os olhos físicos, mas não conseguem enxergar pelos olhos da esperança, uma saída para o problema que você enfrenta. Talvez como Sansão, você se veja prisioneiro de alguma coisa, não consegue se libertar desse vício, dessa compulsão, dessa jogatina, dessa pornografia, ou seja lá qual seja a amarra que o inimigo amarrou você. E você vê a sua vida dando voltas no mesmo lugar. Você tenta estar sempre no mesmo espaço local. A sua vida é como um carrossel, tudo se repete, todos os dias, e você não move-se de lugar. Aparecem oportunidades, você tenta, roda e está no mesmo lugar. No lugar do fracasso, da falência, da tristeza, da não completude do seu chamado, e isso te frustra, te angustia. O tempo passou, a família já está vivendo em outro lugar, a esposa, o marido já se casou de novo. Você olha para trás e diz: Senhor, é impossível para mim recuperar o meu chamado. Eu venho aqui para trazer uma mensagem do céu para você, meu amado. Enquanto você ainda respira, ainda há tempo de mudar. Olha o que Sansão vai fazer no capítulo 16, verso 28. E aí eu encerro. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres-te de mim. E olha um detalhe importante dessa frase, é o seguinte: e dá-me forças só esta vez. Presta atenção nessa frase, ela é importante para o contexto. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as duas colunas do meio, em que se sustentava aquele lugar, né? Ele estava debaixo de um templo, onde centenas e milhares de profetas de Baal ali se reuniam. Ele estava lá embaixo. Fez força sobre elas com a mão direita em uma das estruturas, com a mão esquerda na outra, e disse, olha o que ele diz: morra quem? Morra quem? Morra eu, com os filisteus. Inclina-os com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que ele matou no dia da sua própria morte do que em todo o tempo de sua vida. Olhe para mim, por favor. Durante os 20 anos que foi juiz,
Sansão é uma vergonha para os anais da história bíblica. Durante 20 anos em que ele fez o que queria, só fez besteira. Durante 20 anos ele literalmente abandonou as instruções de Deus. Ele não podia tocar em cadáver, ele tocou no leão morto para pegar mel. Ele não podia tocar em cadáver, ele tocou na queixada de um jumento para poder usar como arma numa briga. Ele não podia ter se casado com mulheres de outras tribos, ele se casou, pelo menos aqui, se envolveu com 2 mulheres dos filisteus. Ele desobedeceu seus pais, não honrou seus pais, não ouviu conselhos. Sansão é uma lástima entre os juízes. Presta atenção. E o desfecho da sua vida é tenebroso, horroroso. Mas lá naquele lugar, naquela situação, ele clama a Deus. E Deus ouve a sua oração. Aqui vai uma para mim e para você, irmão, não importa o estado nem como, se você clamar, Deus ouve. Ele se arrepende do que faz. E agora, presta atenção, que a frase de Sansão me leva a uma conclusão. Ele diz: Deus, entre aspas, eu sei que esse é o meu último ato sobre a terra. Eu sei que essa é a última vez que eu vou respirar, que eu vou estar vivo. Então eu ainda tenho alguns minutos de vida. Eu quero abandonar o meu eu, por isso esse eu vai morrer. Eu quero abandonar os meus desejos, porque o desejo de um homem sempre é ficar vivo, é escapar, é recomeçar, é fazer tudo de novo. O nosso clamor é sempre para recomeço. O nosso clamor é sempre para Deus nos dar a oportunidade de fazer de novo. O clamor dele não é mais sobre ele. Ele diz: o que eu quero agora é que tu me visites apenas uma única vez. Ou seja, vai ser um ato e eu vou deixar de existir. Naquele momento ele passa uma mensagem para o céu: a minha vida já não é mais tão preciosa quanto cumprir o meu chamado. Me lembra Paulo nas suas jornadas. A minha vida agora não é tão importante como eu voltar ao início, pegar ali, sabe, aquele papiro que Deus escreveu sobre a minha história e cumprir aquilo ali. Ele diz: ainda que eu morra, eu vou morrer cumprindo o meu chamado. Eu vou iniciar a libertação de Israel, desse povo. E quando ele morre, ali, nos seus últimos momentos de vida, se cumpre o seu chamado profético. 20 anos, não fez nada. Alguns minutos, ele consegue mudar o final da sua história. Tem vivo aqui? Tem vivo aqui? Certamente tem vivo passando por situação difícil. Certamente tem vivo vivendo prisões, cadeias, vícios, compulsões. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas se tem vivo, tem esperança. Basta que você clame. Basta que você se arrependa. E o Espírito de Yeshua virá sobre ti mais uma vez. E vai te dar a força que você tinha no passado, para você fazer o seu propósito de vida se cumprir. E o nome dele ser exaltado. Sansão tinha tudo para ter uma vida abençoada. Teve uma vida difícil, problemática. Mas no final de sua vida, quando todos diziam não tem mais jeito, ele cumpriu o seu chamado. Então eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, nem você. Eu não sei quanto tempo eu tenho para recuperar aquilo que eu perdi, nem você. Mas uma coisa é certa: estamos aqui no nome de Jesus. Ele está enchendo nossos pulmões de oxigênio. Nós estamos vivos e respirando. Então ainda há tempo de mudar o final da história. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Então pare de olhar para o teu passado como uma âncora que te prende a um lugar de dores. E comece a olhar para o teu futuro, porque Deus está lá te esperando com uma novidade de vida para você. Pare de achar que as condenações que você sofre nessa terra vão mudar o coração de Deus a seu respeito. Você é filho, você é filha, Deus te ama, e o propósito dele sempre está de pé para quem quer retornar. Como aquele filho pródigo caiu em si no chiqueiro, Sansão caiu em si na prisão, na masmorra.
como aquele filho pródigo que jogou o nome de Deus no lixo, o nome de seu pai no lixo. Sansão estava jogando o nome de Israel no lixo, mas como aquele menino pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai e teve festa, Sansão se arrependeu e cumpriu o seu chamado. Você também pode cumprir seu chamado. Mas pastor, me afastei da igreja. Pastor, eu fui excluído de uma igreja. Pastor, eu desisti da minha fé. Eu desisti do meu chamado. Eu já não sou digno mais de ser chamado um obreiro. Eu já não sou digno mais de ser chamado alguém que vai servir. Eu estou ouvindo aí o eco do filho pródigo dizendo: já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me trata como um qualquer. E ouça a reverberação de Deus, o teu pai querido, como o Espírito falando ao teu ouvido: pode parar dessas desculpas. Eu te amo, você é meu filho. Se você voltou para casa, tem lugar na mesa para você. Se você voltou para casa, agora você está vivo, porque quem entra na minha presença, mesmo estando morto, revive. Então, meu amado, pare de deixar seus desejos, orgulho dirigir a sua vida, e volte ao caminho do seu chamado. Volte o caminho do seu propósito. E quando eu falo seu chamado, irmão, não estou falando que todo mundo vai ser pastor, estou falando que todo mundo vai ser cantor. Existe um propósito para cada um de nós. Eu já falei aqui, eram 12 discípulos. 12. Quantos escreveram? 3. E os outros fizeram o quê? Não sei. Mas não é porque não está escrito que eles não foram importantes. Nem todos foram chamados para tudo. Mas uma coisa é certa, tem um papel de Deus no cenário dessa vida, para esse tempo, e você está aqui para se levantar do pó e da cinza e recomeçar a tua história. Não importa as suas feridas, não importa as suas marcas, o chamado de Deus continuou para Pedro mesmo quando ele desistiu, e Deus disse a ele, voltando lá do barco, cheio de peixe: e aí, Pedrão, tudo bem, tudo bem? Você ainda quer continuar pescador ou você quer voltar a ser aquilo que eu te chamei para ser? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, eu vou apacentar os seus cordeirinhos. Teu chamado continua de pé. Pastora, mas é a minha família. Qual família? Mas e os meus parentes? Que parentes? Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu filho, sua família está aqui. Você pode recomeçar, você pode refazer a sua. Basta que você queira. Eu quero orar por quem precisa recomeçar. Eu quero orar por quem quer vencer suas dores do passado. Você não vai se mover pelas feridas que fizeram em você. Você não vai se mover pela dor. Quem se move pela dor se torna alguém vingativo, meu. A dor que você sentiu, Jesus já sentiu e levou sobre si lá no Calvário. Você não precisa ficar rememorando essa dor. Acredite apenas na dor que Ele sentiu. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você não precisa ficar lambendo as suas feridas. Apenas se levante e comece a caminhar novamente. Se você precisa recomeçar, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero orar com você. E se você deseja, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos ficar todos de pé. Pastor, eu preciso recomeçar. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isso, venha rápido. Se você está na galeria, desça. Isso, venha. Isso, venha. Se está na galeria, desce. Meu Deus. Se você está na galeria, já desce com a sua Bíblia, desce com a sua bolsa. A igreja precisa estar orando comigo. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. O meu passado não vai me prender a lugar de dores. Eu vou pegar essas dores hoje e lançar sobre a cruz de Cristo e viver um renovo de novidade de vida. Isso, venha. Pastor, eu quero que Jesus entre definitivamente na minha vida.
Eu frequento igrejas, eu acredito em Jesus, mas eu não tenho certeza se o Espírito de Deus que estava sobre Sansão está sobre mim. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, que o Espírito de Deus vai pousar sobre ti e te marcar nessa noite. Saia do seu lugar e venha à frente. A igreja esteja orando comigo. Isso. Não se movimente senão no Espírito, meu amado. Se você está do lado de fora da igreja, aí no telão, e quiser entrar, as portas estão abertas. Seja você alguém que também vai vir aqui à frente, eu quero orar contigo. Se você está conosco pelas redes sociais, você também pode se expressar aí. Diga de onde você está e diga o que Deus está ministrando ao teu coração. Nós vamos orar contigo também. Expresse o seu desejo de retornar à casa do Pai, ou de recomeçar uma vida nova com Jesus. Aleluia. A igreja está orando. Eu preciso ouvir o clamor da igreja. A Bíblia diz que Sansão clamou aos céus. A igreja precisa clamar aos céus, para que as portas do inferno caiam e o povo de Deus entre para libertar os cativos. Aleluia. Talvez você tenha vindo com alguém, um amigo te trouxe, uma pessoa te convidou. Talvez essa pessoa queira vir com você aqui na frente. Faça o convite. Se você quer ir lá na frente, eu vou com você. Talvez você esteja com teu marido, tua esposa. Pega na mão dele, pega na mão dela. Se é com filho, se é com amigo, pega na mão aí e fala: vamos lá na frente, eu quero ir com você, porque a partir de hoje você nunca mais vai andar sozinho. Aleluia. Traga essa pessoa aqui se ela deseja. Ofereça carona no seu barco, porque tem peixe na sua pescaria hoje. Aleluia. Isso. Sansão só enxergou o eterno quando ficou cego de seus olhos naturais. Sansão só enxergou o seu propósito quando perdeu os olhos da cobiça. Então, meu amado, não deixe que os teus olhos te impeçam de chegar aqui na frente. Feche os seus olhos e ore ao Senhor, que o Espírito de Deus vai ministrar o teu coração. Isso, venha, venha, venha. Traga bem à frente, bem à frente, bem à frente, bem à frente. O Espírito de Deus está visitando Sansão. O Espírito de Deus está visitando Sansão. O Espírito de Deus está fortalecendo vidas. Receba a força de Deus para se mover. Receba a força de Deus para se mover do seu lugar. Não vai ficar parado por conta de orgulho. Deus está te chamando. Venha em nome de Jesus. Isso, venha, venha. Tem gente para chegar aqui na frente. Venha em nome de Jesus. O Espírito de Deus está te libertando dessas algemas. O Espírito de Deus está te libertando desse calabouço. O Espírito de Deus está tratando com você. Eu posso ouvir o barulho de algemas caindo. Venha, homem de Deus. Sua família precisa de você, sacerdote. Venha recomeçar. Venha recomeçar. Venha, mulher de Deus. Venha bem à frente. Traga bem à frente. Bem à frente. Eu não estou ouvindo a igreja orar. Ore como se seu filho estivesse aqui. Ore como se o seu pai estivesse aqui. Ore como se a sua mãe estivesse aqui. Ore e deixe o Espírito gemer através de você. Oh! Venha, 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 a igreja orando, a igreja orando. Deus está nos preparando para uma grande colheita. Deus está nos preparando para uma grande colheita. Então ore, 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 interceda, ore, 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 clame, 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 clame. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diga com fé. Há poder no nome de Jesus. Só a igreja. Pra cadeias quebrar. Bateria. Eu creio. Eu creio. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Ouço, ouço, ouço. Ouço. Em nome de Jesus. Cadeias de vício, de prostituição. Cadeias de jogatina, amarras. Cadeias. Escute. Ei! Manamadus, tequiaramanai. Ei, escute em nome de Jesus. Ainda existe alguém que está girando a sua vida há tanto tempo e não sai do lugar. Tudo que tenta fazer não dá certo. Bem intencionado, mas nunca alcança o sucesso. Deus está te chamando para você dar um passo em direção à mudança. Deus está te chamando aqui à frente, então quebra esse protocolo. Peça licença a quem está do teu lado e diga: eu vou, porque hoje é noite de recomeço para a minha vida. Hoje é noite em que eu vou recomeçar a minha história. Ainda há esperança para você, ainda que todos não tenham esperança em você, Deus ainda espera a tua movimentação. Isso, venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais para chegar, eu creio. Aleluia, aleluia. Isso, traz. Isso, venha, 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 venha. E baixinho. Ouço cadeias. Cante baixinho para ouvir. Tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Ouço. Isso, quebrou mais uma, vem. Adus, tem que ir, traz bem à frente, bem à frente. Tá quebrando. Isso, tá quebrando. Mais uma quebrando. Mais uma cadeia quebrando. Traz à frente, traz à frente, traz à frente. Isso, mais uma ali. Mais uma, vai. Mais uma, traz à frente, traz à frente, traz à frente. Tá quebrando, tá quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Venha, 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 venha. Ouço cadeias quebrando. Oh, aleluia. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouço cadeias quebrando. Eu creio. Vem, 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 vem. Vem. Anaras, take your nas. Traz bem à frente, bem à frente, bem à frente, bem à frente.
baixinho, há poder. É no nome dele. Estenda suas mãos para cá. Deus visitou essa casa. Deus está fortalecendo a sua vida. Deus está nos fortalecendo. Aleluia. Glória a Deus. Continue com suas mãos estendidas. Há poder no nome de Jesus saindo da sua vida. Há poder no nome de Jesus saindo da sua boca. Há poder no nome de Jesus saindo dos filhos dele. Ei, 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 ei. Aleluia. Meu Deus. Hoje a presença está grande demais. A pressão está grande, irmão. Tem algo novo acontecendo aqui. Deus está nos preparando para a próxima estação. Ei, deixe seus olhos fechados. Em pouco tempo estaremos em outro bairro e vamos conquistar aquele bairro também. Deus está preparando os seus valentes aqui. Deus está preparando o seu exército aqui. E muito em breve ouviremos o barulho de portas do inferno caindo, porque a igreja vai prevalecer. Aleluia. Vamos orar junto com esses irmãos. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi palavra de salvação. Diga: eu creio. A minha decisão é como a de Sansão, me arrepender e te obedecer. Recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Digo: o Espírito de Deus voltou para Sansão. Digo: o Espírito de Deus está sobre mim. Diga: eu creio, posso ser chamado filho de Deus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu creio e decreto no nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Isso, só me dê mais um minuto. Só me dê mais um minuto. Vocês que estão aqui na frente, nós queremos te dar uma lembrancinha para que você nunca se esqueça desse dia. E nós gostaríamos de pedir que você, olha aquela seta lá, ó, que vocês seguissem. Vocês vão subir por uma escada para descer pela outra, para facilitar para nós. Isso, por favor, os obreiros podem conduzi-los. Isso, conduza, conduza. Enquanto eles caminham, você pode glorificar a Deus mais uma vez. Você pode exaltar para a cadeia.
do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, o consolo do Espírito que está sobre ti, te conduza numa semana de vitórias, numa semana de recomeços, numa semana de conquistas. Que o espírito de evangelismo e missões esteja sobre ti, e que você receba a responsabilidade de testemunhar os feitos de Deus na sua vida. Não se cale, igreja, testemunhe, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus seja contigo. Dá um abraço quem está do teu lado, você que está conosco aí pelas redes. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.